Oi, galerinha do primeiro. Semana passada, quem participou da nossa aula ao vivo, a gente fez algumas decisões, a gente chegou a algumas conclusões. A primeira foi que nós iremos fazer o revezamento para vocês já irem se acostumando sobre a possibilidade do ensino híbrido. Então, uma semana vai ser gravadinha, como vai ser essa de hoje, e outra semana vai ser nossa conversa virtual, ou seja, nossa videochamada. E por lá, pela videochamada, nós iremos tirar algumas dúvidas, vocês vão fazer alguns levantamentos. Professor, não entendi sobre tal questão, não entendi sobre esse conceito. E assim, nós vamos fazer isso. Então, hoje, quarta-feira, reunião gravada, ou seja, nossa aula gravada. E semana que vem, nós teremos nossa aula de novo, ao vivo. Por favor, não faltem. Quem for faltar, justifica. E aí, eu ainda não disponibilizei de semana passada, mas eu ainda vou disponibilizar. E todos os nossos encontros, como vai ser tira dúvida, eu vou deixar um momento lá gravado, para que quem não puder participar, participe de outra forma. E é o seguinte... A de hoje tem atividade que é referente ao conteúdo e semana que vem a atividade vai ser basicamente a presença. Quem estiver presente já tem atividade. Quem estiver ausente vai ter que fazer uma atividade para contar como presença. E assim foi mais ou menos o acordo que a gente chegou. Semana passada a gente fez uma revisãozaça, a gente saiu partindo lá do conceito de matéria, a gente reviu a parte de teoria atômica, falou um pouco sobre distribuição eletrônica e os conceitos básicos da tabela periódica. E meio que já ficou fixado que a gente iria iniciar por ligações químicas e é isso que a gente vai fazer hoje. O conceito de ligação química sempre existiu, porém a definição correta não era algo tão cotidiano, não era algo tão corriqueiro. Como assim? Já é tido, já é dado que lá remotamente, 410, 450 a.C., Demócrito e Leucipo, até mesmo falar sobre o átomo, já faziam disposições sobre colchetes e ganchos, assim digamos. E esses colchetes e ganchos era referenciando as ligações químicas, propondo de uma forma grotesca de como o átomo ele era interligado entre si. Porque eles sabiam que a matéria era indivisível, ainda não tinha muito bem ali na cabeça deles como eram essa indivisibilidade, assim digamos. Porém, eles tinham essa ideia de colchetes e ganchos, que era a forma que a matéria ficava juntinha ali. Posteriormente a esse pensar, e antes mesmo da afirmação química como ciência exata, surgiram outras explicações científicas para a formação das ligações químicas, que eram ali definições dadas pelos alquimistas. E aí uma definição básica que os alquimistas usavam era que as partículas em repouso estarem coladas e as partículas serem mantidas juntas por movimento conspiratórios. Ou seja, eram definições que não eram comprovadas cientificamente até pelos tempos rústicos em termos de mecanismo para estudo do átomo, já que é uma coisa tão minúscula e até hoje nós temos dificuldade de gerar dados em computadores e imagens sobre esse átomo. Então, um pouquinho mais lá na frente, já com pequenas evoluções, começou a ter uma ideia clara sobre isso. Veio Dalton, Rutherford, Bohr, até mesmo alguns outros pensadores como Albert Einstein deram pequenas contribuições para o entendimento disso. Professor, quer dizer que até Albert Einstein, sim, ele foi um físico que teve algumas pontualidades em estudos químicos também. Ele estudou principalmente em uma das teorias de Planck, que ele fala a teoria do átomo em termos de que a gente não consegue definir o momento exato que o elétron ele está ali naquela camada de valência. É o princípio da incerteza. E no princípio da incerteza tem alguns toques ali de Albert Einstein, assim como no estudo do fóton-elétron, que foi sobre Planck. Mas enfim, continuando, voltando para as ligações químicas. As primeiras ideias mais claras entre o átomo simples e a molécula, como conhecemos hoje, foi o cientista italiano Lorenzo Romano Amedeo Avogadro, lá em 1776 a 1856, mais fixamente no ano de 1811, onde ele trouxe os primeiros estudos, os primeiros postulados sobre ligações químicas.
Porém, essas ideias sobre átomos simples, moléculas, ainda não eram muito aceitas pela comunidade da época, comunidade química já formada. E foi só em 1860, ali após a morte de Avogadro, sua ideia de molécula foi aceita pela comunidade química. E aí, com a evolução, com a evolução da teoria atômica, com o descobrimento das partículas elétricas, ou seja, dos prótons, dos nêutrons, dos elétrons, foi que essa condição de ligação química se aprofundou ainda mais. Porque, entendendo a estrutura, eles tiveram base fundamental para poder justificar algumas teorias. E foi isso que lá em 1902, num dado período de tempo entre 1875 e 1946, que o americano Gilbert Lewis deu os primeiros passos em termos de teoria de ligações moleculares, ou seja, ligações químicas. E aí a gente começa a compreender um pouco melhor que essa percepção de ligação química, ela depende quase que unanimemente, quase não sai de novo, de quê? Da estrutura do átomo. Eu preciso entender a identidade do átomo, o que ele por si só é. E prestem bem atenção no seguinte também, que o átomo, quando ele é encontrado na natureza, ele não é encontrado na forma primordial. Ou seja, ele não é encontrado de forma isolada. A gente dificilmente acha o oxigênio de forma isolada, o hidrogênio de forma isolada, os metais de forma isolada. Isso é quase impossível. E daí, por exemplo, se nós tivermos apenas átomos de sódio, ferro, magnésio, tanto sozinho como misturado, eles formarão ligações com características predominantemente metálicas, porque eles são metais. Professor, você embaralhou tudo. Eu falei alguns elementos químicos que são metálicos e eles, se eles formarem ligações, eles vão formar ligações do tipo metálicas entre si ou sozinhos. Então, esse conjunto de elementos é chamado de metal. E pelo contrário, se tivermos, por exemplo, os átomos de não metal, como oxigênio, nitrogênio, cloro, tanto sozinho quanto esses grupos misturados, teremos ligações primordialmente covalentes. E aí, se a gente tiver metais misturados com não metais, nós teremos ligações predominantemente iônicas. Professor, o que foi isso que você acabou de falar? São os principais tipos de ligação. Então, como eu já dei esse adentro aí, nas ligações puramente iônicas, não há compartilhamento de elétrons, geralmente a gente conversa que é uma doação de elétrons. Nas ligações metálicas, uma parte dos elétrons é compartilhada por outro átomo do cristal ou da peça. Sim, quando a gente forma uma estrutura metálica, ele é quase que compreendido como um cristal. Porque sua formação por vezes, regular, às vezes amorfa, e aí a gente conhece como peça. E por último, nas ligações covalentes, os pares de elétron eles são compartilhados entre dois átomos ou um número um pouco maior, alguns outros átomos que estão ali envolvidos. E essas discussões sobre ligações, elas irão envolver o conceito de estabilidade e energia de diversas configurações. Como assim, professor? Nós vamos conhecer primeiro como o átomo se comporta sozinho, como a gente já fez na distribuição de Linus Pauling, ali naquele conceito. A gente estudou a tabela periódica, a gente viu as propriedades da tabela periódica. A gente sabe que o primeiro período nós temos o grupo dos metais alcalinos, o segundo grupo a gente tem os metais alcalinos terrosos, o terceiro grupo nós temos aí os nossos queridos família do boro, depois a família do carbono, a família do oxigênio, nitrogênio, aí vem os halogênios, aí também temos os metais nobres, os gases nobres, os metais nobres. E esse pessoal é que tem o maior número de interação, assim, digamos. O nosso estudo vai ser muito voltado para eles. Então, usualmente, nós costumamos descrever cada tipo de ligação como se elas fossem originadas a partir de átomos isolados, isso é uma cultura da química para facilitar o nosso conhecimento. Para explicar, por exemplo, o cloreto de sódio, dizemos que o sódio ele perdeu um elétron e o cloro ele ganhou um elétron, tornando-se íons que se atraem eletrostaticamente. Contudo, o caminho para a formação deste sal de cozinha, não partiu de átomos isolados de sódio e de cloro,
mas sim de outras ligações químicas que já eram existentes ali na formação. Da mesma forma, quando a gente descreve, por exemplo, os orbitais moleculares como se fossem formados a partir de orbitais atômicos, o que igualmente não pode ter ocorrido, e assim outras coisas que a gente vai ver de forma muito ilustrativa, que não é tão realmente teórico e aplicado. Ainda assim, a comparação das configurações presentes nas ligações químicas como utilizando os átomos isolados pode ser muito útil para calcular a estabilidade de energia das ligações. E aí a gente tem as três principais teorias químicas, que são a teoria de Lewis, a teoria do orbital molecular e a teoria da ligação de valência. A gente, a nível médio, vai tratar agora das teorias das ligações de Lewis, onde a teoria do orbital molecular e TLV, também teoria da ligação de valência, é mais ali para graduação e estudos mais aprofundados, ok? E aí, as substâncias moleculares são formadas pela união dos átomos de elementos diferentes e precisa receber elétrons para ficar estável, formando a ligação química em que compartilham pares de elétrons, ou seja, ligação covalente. Quando a gente fala isso, a gente aí já está falando e iniciando todo o contexto de como as ligações ocorrem, como elas acontecem. Em umas a gente tem esse dado falado de ligação que vai doar, que vai receber. A gente sabe e já viu muito que quando se recebe um elétron ele fica carregado negativamente, quando ele perde um elétron ele fica carregado positivamente, porque é uma troca de energia negativa. E para compreender isso, a gente precisa antes falar de alguns temas. E o principal dele é a regra do octeto, cujo o enunciado pela primeira vez foi dado lá por volta de 1916 pelo químico alemão Kossel, sendo chamada teoria eletrônica de valência, e mais tarde foi aperfeiçoada de maneira independente pelo Lewis e também por Langmuir, assim, se eu não me engano o nome dele. Eu acho que eu vou botar aí na telinha a carinha dele para vocês verem. E essa teoria se baseia no fato de que os únicos elementos cujos átomos apresentam isolados de forma estável na natureza são os gases nobres. A gente já viu isso na tabela periódica. Os gases nobres eles não querem interagir com ninguém, porque ali a sua camada de valência já tem seus 8 elétrons e eu não quero reagir, não quero, já estou de boa aqui. Enquanto os outros vão ter que receber elétrons e alguns vão ter que perder elétrons. E aí a perda e ganho vai depender de quê? Mais futuramente a gente vai ver que muitas das vezes eu só tenho um elétron na minha camada de valência. O átomo só vai ter um elétron na camada de valência. Então, é mais preferível que, por exemplo, eu perca um elétron do que eu perca 7 elétrons. Vocês não concordam? Ora mais, eu já tenho 7, só falta um para mim ter estabilidade. Para que eu vou perder meus 7 elétrons? Então, se esse átomo que tem 7 elétrons, ele não quer perder, ou ele vai ter que receber de alguém que quer doar, para poder também ficar com 8 elétrons na camada de valência, ou ele vai compartilhar um elétron e assim ficar com um par de elétron compartilhado. A gente vai entender um pouco isso melhor. Com isso, a gente estabelece que os átomos de diferentes elementos fazem ligações químicas com a finalidade de ficarem com configuração eletrônica de gás nobre e dessa vez se tornarem estáveis. Lewis, então, propôs uma forma de representação das ligações que se estabelecem nas moléculas, que ficou conhecida como forma eletrônica de Lewis. E aí a gente vai estudar um pouco essas formas eletrônicas para que vocês tenham uma compreensão mais aprimorada da estrutura do átomo. Porque não adianta a gente começar a estudar a estrutura das ligações sem vocês saberem o que são esses pontinhos, o que são esses palitinhos, enfim. Vamos lá. Essa fórmula eletrônica de Lewis, ela é muito importante porque ela não só mostra o elemento e o número de átomos envolvidos, mas também os elétrons da camada de valência de cada átomo e quantos pares eletrônicos são compartilhados por cada átomo. Lembrem que nessa configuração, nessa ilustração, a gente não fala do número atômico como um todo. Nós vamos falar dos elétrons que estão na camada de valência. Então, coloquem na cabecinha de vocês. Nós iremos trabalhar os elétrons da camada de valência. Por isso que eu vou voltar um pouco até para a tabela periódica. Primeiro grupo, a gente tem um grupo dos metais alcalinos que tem na sua camada de valência um elétron. O pessoal da camada dos metais alcalinos terrosos, segunda família,
tem ali na sua camada de valência 2 elétrons. E aí a gente tem os metais de transição que já não vão entrar tanto. Então, fica essas duas famílias principais, 1 e 2, que tem ali alto teor de 2 elétrons. Eles estão ali, não quero mais 1 ou 2 aqui. Por quê? Porque na camada anterior à camada de valência, já está tudo estabilizado. Ele diz assim, já estou aqui, mó de boa, não quero mais conversa, fica com esse elétron aí para ti que eu me estabilizo aqui sozinho. Claro que tem a regra da exceção para o hidrogênio, que por vezes ele vai ser ligação iônica e por vezes ele vai ser ligação covalente, mas depois a gente fala disso. Enfim, quando então esse pessoal das primeiras famílias se ligam com o pessoal da terceira, quarta, quinta, sexta e sétima família, eles vão possivelmente ser doadores de elétrons, eles vão perder os elétrons, enquanto esses vão ser receptores de elétrons, beleza? Mas aí ainda não vamos entrar nessas graças, mas fiquem aí na cabeça de vocês. Vou dar um exemplo agora de fórmula molecular do gás hidrogênio, que é O2. Então, quando a gente falar de fórmula molecular, a gente fala dessa formulazinha que tem o quê? A representação do átomo, que é essa letra. Por exemplo, o hidrogênio é o H maiúsculo, e 2 significa ali aquele númerozinho ali bem bonitinho, significa que eu tenho 2 elétrons, 2 átomos ali de hidrogênio interagindo, beleza? O hidrogênio está na família 1A da tabela periódica, porque ele possui apenas um elétron na sua camada de valência. Assim, cada átomo de hidrogênio é representado por uma bolinha ao seu redor. Então, toda vez que eu tiver um átomo de hidrogênio, ele tem ali uma bolinha ali dizendo: oi, eu estou aqui ou para doar ou para receber. Estou aqui. Mas essa minha bolinha significa meu elétron na minha camada de valência. Como o hidrogênio só tem um, ele tem essa bolinha representativa. Professor, é só representado por bolinha? Geralmente, quando não é uma bola, é uma estrelinha, aquela estrelinha bem bonitinha, bem fechadinha, que eu vou botar aí na telinha para vocês. Pode ser um desses dois. Porque, segundo a regra do octeto, visto que possui a camada K, ele precisa receber um elétron para ficar com 2 elétrons na camada de valência e ficar estável. Desse modo, esses átomos de hidrogênio compartilham um par de elétrons, ficando ambos estáveis na sua forma eletrônica que está aí na telinha. Ou seja, eles precisam, na sua camada de valência, para conseguir a estabilidade, 2 elétrons na camada de valência. Professor, e não era 8? Sim, mas lembrem das exceções da regra do octeto, que tem ali o hidrogênio, que tem 2, a gente vai ter mais alguns que fogem dessa regra do octeto, que só vão precisar de 6. Vocês dão uma recapitulada na regra do octeto, hein? Seguindo o mesmo raciocínio, a gente comparando o oxigênio, a fórmula molecular do oxigênio, que é O2, a do nitrogênio, que é N2, e a do cloro, que é Cl2, a gente tem a possibilidade das substâncias. E aí a gente vê, o oxigênio ele está na sexta família, então você já pega o bizu, sexta família, 6 elétrons na sua camada de valência. O bonito do nitrogênio, ele está ali na famíliazinha, na quinta família, então a gente já subentende ali que ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Todo bonito ali querendo receber ali, gente, preciso receber elétron para me estabilizar aqui de uma forma mais coerente, assim digamos. Já o cloro, ele está na sétima família, então ele só precisa de mais um. Então, cada um deles é representado por a representatividade da família. Por isso que é tão importante vocês saberem onde é que os principais estão. Por exemplo, o oxigênio, sexta família, tem ali 6 elétrons na sua camada de valência. O nitrogênio, na quinta família, 5 elétrons na sua camada de valência. E o cloro, na sétima família, 7 elétrons na sua camada de valência. E aí, professor, quer dizer então que eu coloco 7 bolinhas aleatórias? Vocês, quando forem representar, vocês vão preferir colocar, é preferível pela química, vocês colocarem pares por pares, ou seja, 2, 2, 2, 2. Por quê? O elétron ele tende a ficar em números pares, lembrem, pares de elétrons.
Então, toda vez representem de forma bonitinha, a não ser que você esteja efetuando a ligação e eles ficam ali um do ladinho do outro. Se for uma ligação dupla, 2 do ladinho do outro, então fica 4 ali fazendo essa ligação. E se for uma ligação tripla, a gente vai ter 3 de um lado e 3 do outro fazendo essa ligação tripla. Já a gente vai entender melhor. Na telinha aí eu vou dar alguns exemplos para vocês da fórmula molecular e da fórmula também da fórmula eletrônica de Lewis. A gente tem a amônia NH3. Então vocês veem que o nitrogênio ele é da família 5 ali, a gente já sabe disso. E ele precisa ali basicamente de 8 elétrons para se estabilizar. Professor, se ele precisa de 8 elétrons e ele já tem 5 na sua camada eletrônica, então ele precisa de mais 3 para fazer aí sua estabilidade. Sim, e aí ele se ligando a 3 hidrogênios, que só precisam de 1, ele vai conseguir fechar essa configuração dele. Professor, e os outros 2 que não vão reagir? Porque eu tenho 5 já. Sim, são os pares de elétrons não ligantes. Eles não são obrigados a fazer ligação, porque vai compartilhar o que ele está precisando. Então, cada elétronzinho ainda dispareado vai fazer uma ligação com o hidrogênio, ficando 3 ligações simples de hidrogênio com o nitrogênio. Aí, o nitrogênio, ele ganha estabilidade, porque já tem 8 elétrons na sua camada de valência, enquanto o hidrogênio fica ali com os seus 2 elétrons na camada de valência, beleza? E aí a gente tem o CH4, famoso metano. O metano, o carbono, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência, ele está ali na 4ª família, então ele faz 4 ligações simples com o hidrogênio. Então, vocês veem que as bolinhas elas sempre ficam alinhadas umas com as outras e tem esse círculozinho representando a ligação. Sim, é assim que ocorre. Por vezes precisa circular, por vezes não. Eu vou aceitar de qualquer forma, mas vocês precisam colocar as bolinhas um do lado do outro. É bem simples essa fase, mas vocês precisam treinar um pouco. Às vezes, por vezes, eu vou ter mais de um átomo ali se ligando. Então, segue esses 2 exemplos. O HCN, a gente vai ter o hidrogênio, o átomo central, o carbono, e ele vai fazer uma ligação simples com hidrogênio e uma ligação tripla com nitrogênio. Por quê? O nitrogênio vai ficar com um par de elétron não ligante, enquanto faz sua ligação covalente ali com o carbono. O carbono, ele precisa ali mais de 4 elétrons, então já fez 3 nessa ligação com o hidrogênio, ele só faz mais um ali com o hidrogênio. Ele faz essas 3 ligações com o nitrogênio e só mais uma com o hidrogênio e consegue a estabilidade de 8. A gente também tem outro exemplo, o CH2O. Vocês vejam que a gente tem o C, que não tem nenhum número, então só tem um carbono. O H2, ou seja, eu tenho 2 hidrogênios. E o O1, não fica aparente, mas tem um O1, que é um oxigênio. Então, nesse caso, 2 ligações simples com o hidrogênio e uma ligação dupla com o oxigênio. Professor, você está falando de ligação simples, ligação dupla? Isso, são os tipos de ligações. A gente tem as ligações simples, que são conhecidas como as ligações sigma, e a gente tem as ligações duplas e triplas, onde a gente vai ter ligações do tipo sigma e as ligações do tipo pi. Voltando de novo para as formas químicas. Elas foram criadas, para que isso foi criado? Para facilitar a representação da composição das substâncias. E por meio delas, a gente pode discernir de forma mais efetiva a quantidade e os tipos de átomos que as substâncias formam. Existem várias fórmulas químicas que variam inclusive conforme o tipo de ligação. Mas nós nessa aula já começamos a trabalhar nas formas de Lewis e a gente vai evoluir aí em termos de ligar a fórmula eletrônica, que é a fórmula de Lewis. A gente vai mostrar também a fórmula molecular, que é a fórmula simples, e os aspectos que vocês precisam entender para facilitar isso. A gente já viu os pontinhos ou as bolinhas que tem essa representação. Também pode ser uma estrelinha ou até mesmo um X. Belezinha?
E aí, seguindo todas as regras, a gente já teve essa representatividade das fórmulas. A gente vai ver com o tempo que essas fórmulas tendem a formar estruturas mais ordenadas. Lá na frente a gente vai ver os tipos de estruturas que as ligações vão formar. Mas hoje a gente vai finalizar falando sobre o quê? Sobre que cada ligação dessa, ela pode ser representada também por um traço. Se eu faço uma ligação simples, ou seja, um par de elétrons está compartilhado, eu tenho um traço. Se eu tenho dois pares de elétrons compartilhados, eu tenho dois traços. E se eu tenho três pares de elétrons compartilhados, eu tenho três traços. Professor, você está falando de pares, então quer dizer que quando eu tiver uma ligação dupla, eu tenho dois pares. Sim, então se eu tenho dois pares, eu tenho 4 elétrons envolvidos. 2 de um lado e 2 do outro. Então eles pegam e fazem essa ligaçãozinha aqui, ó. Finjam que meus dois dedos aqui são 2 elétrons e meus 2 dedos aqui também sejam 2 elétrons. Uma ligação de carbono e oxigênio. Então eles vão fazer uma dupla, compartilharam elétrons e estão aqui felizes, cada um com a sua estabilidade eletrônica, ok? Por fim, a aula já se arrastou por um tempo bom. Vocês hoje viram as fórmulas eletrônicas, as estruturas planas, que são essas estruturas com os tracinhos, e as fórmulas moleculares, que é quando eu tenho o meu número de moléculas envolvidas. Para finalizar a aula de hoje, tá aí alguns exemplos na telinha, onde a gente vai ver a ligação do cloro. A gente tem lá, a gente olhando para o início, a fórmula molecular, a gente tem Cl2. Então, meu Cl2, a gente já sabe ali que ele está na 7ª família, e na 7ª família ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ele só tem que compartilhar quanto? 1. Então, fica os outros pares de elétrons, ou seja, os 3 pares de elétrons ali longe, que já estão de boa, então ele compartilha um elétron com seu coleguinha do lado, formando o quê? Uma ligação simples, que é representada por esse traço. Uma ligação dupla, o exemplo maior, o oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Como ele precisa de mais 2, ele vai fazer uma ligação dupla entre 2 elétrons da sua camadinha ali de valência. Então, juntou 2 elétrons de um oxigênio, 2 elétrons de outro, a gente tem ali 2 pares de elétrons fazendo uma ligação dupla, ok? E por fim, o nitrogênio, a gente tem ele ali na nossa querida família 5, então ele precisa de 3, então ele vai fazer uma ligação tripla com o seu nitrogênio do lado. E aí está a representação que meus 3 pares de elétrons vão fazer uma ligação tripla, então a gente tem 3 tracinhos representando o nitrogênio fazendo essa ligação tripla, ok? Então, na aula de hoje, a gente viu um pouco explanado da regra do octeto, a representação de Lewis, que vai ser muito importante, e por fim aí a disparidade entre a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Foram os 3 pontos que a gente estudou hoje. Espero que a aula tenha sido boa. Peguei um tempinho bom aí, uns 23 minutos a mais. Não foi tão longa. Façam a atividade, que é mais um treinamento para vocês. A atividade está super simples, valendo aquela boa notinha. Dúvidas? Tragam semana que vem. A gente já dá um pouco de introdução ao outro conteúdo que a gente vai precisar. A gente vai falar um pouco mais sobre as dúvidas que vocês possam ter. Resolver o exercício que a gente vai fazer hoje. E a gente se vê aí no nosso próximo encontro.